Bem-vindos a mais um episódio do Constância Cast. Hoje com o meu amigo e cristão, empresário, casado com a Lívia, nosso amigo Alan. Tudo bem, Alan? Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer de verdade fazer parte desse projeto que já é um sucesso. Então, de verdade, muito lisonjeado em estar aqui com vocês. Um prazer. Então, para você que está nos assistindo, aqui eu espero que você seja edificado com testemunhos de milagres, coisas que acontecem com pessoas comuns, coisas que acontecem no dia a dia e não é comentado por ninguém. Aqui você vai ouvir histórias reais. Ô Alan, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Constância Cast. Você é casado, correto? Sim, correto. Quanto tempo? Sou casado há 15 anos, Daniel. 15 anos, sou casado com a Lívia, congrego na Novos Começos, isso há 4 anos. Posso dizer para você que foi uma das, se não a melhor decisão que eu tomei na vida. Ter aceitado Jesus. A minha vida pode parecer clichê e tudo, mas realmente a minha vida mudou da água para o vinho. Isso com altos e baixos, não vou falar para você que foi só vitória, porque a gente sabe que não é, então tem lutas também, mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida. E você se converteu e congrega na Novos Começos, Barra da Tijuca. Isso, Novos Começos, Barra da Tijuca. Hoje o nosso pastor é o pastor Renan Belas, com a pastora Aninha. Então, é uma bênção, sou muito privilegiado em ter eles como pastores, né? Faço parte do GC de Casais, da Olof Palme, sou liderado pelo Luíde, pela Marluce. Até um beijo para vocês, uma honra de verdade tê-los como nossos líderes. Não meço elogio para falar deles, porque realmente são homem e mulher de Deus e transformaram a nossa vida, como cuidar um do outro, me ensinaram muito. Que bom. A nossa igreja tem esse diferencial, né, de cursos, de G6. Então, assim, ela atrai os fiéis de uma maneira, assim, espiritualmente falando, sabe? Uhum. Que te abre os horizontes. Não adianta, você levantou a mão, eu sou cristão. Daí tem toda uma caminhada. Sim. Como você chegou no GC? Me conta esse milagre. Rapaz, isso daí é boa. Isso daí é bem impactante, esse testemunho, porque, assim, eu aceitei Jesus em 2021, dezembro de 2021, e de lá para cá eu nunca senti como eu posso dizer, a vontade ali. Eu nunca tinha experimentado o que era um GC. Então, eu nunca busquei isso. O GC é mais próximo da tua casa, nunca busquei isso, né? E eu tenho um café, tá? Tenho uma cafeteria. E um belo dia eu estava no café nesse dia e tinha um pessoal conversando, e eu acabei passando próximo e ouvi, né? Eles falando sobre Novos Começos e tudo, e eu fiquei com aquilo falei, poxa, que legal. Quando eles forem embora, eu vou sinalizar a eles que a gente congrega na mesma igreja e tudo, é um prazer receber eles, e foi o que eu fiz, né? Então, eles estavam lá, quando acabaram, eles vieram para acertar a conta lá, e eu parabenizei, agradeci eles e tudo, me identifiquei, que também congregava lá, e eu recebi um convite para ir ao GC. Logo, uma coisa que eu sempre tive muito receio, sabe? Nunca tive nenhum problema, nunca tinha participado de nenhum GC, mas eu tinha alguns mitos na minha cabeça. GC, as pessoas reparam sabe? E Deus sabia que eu tinha aquilo, mas Deus tinha um cuidado muito grande comigo, né? E ele falou, me convidou, olha, tal dia, vai lá no GC, faz uma visita pra gente. Aí eu falei, não, tá bom. Aí minha esposa olhou, aí deixou o telefone dele e deixou lá, beleza. Foi chegando esse dia, eu comentei com a minha esposa, eu falei, Lívia,
tá chegando o dia que o rapaz convidou a gente, vamos? Aí ela até, ué, como assim, vamos? Aí eu falei, vamos lá hoje. Aí quando nós chegamos lá, né, no local, que eu me deparei com o rapaz que me convidou, e eu tive a surpresa, a feliz surpresa de quem me convidou foi o próprio Luigi, que ele era o líder do GC. Então isso foi assim, quando eu vi, e era um GC de casais, sabe? Então algo muito GC de casais, e o líder do GC foi até o café me convidar. Foi uma bênção e tudo, mas aquilo ali eu fiquei com uma coisa no meu coração dizendo o seguinte, Deus falando comigo o seguinte, se até hoje você está na igreja, está caminhando e você nunca buscou um GC para te acompanhar, eu enviei alguém na tua casa para te buscar, e não foi qualquer um, te enviei o líder do GC, sabe? Então foi uma mensagem muito forte ali naquele momento, e dali para cá eu sirvo no GC e tudo, então é uma bênção, de verdade. Como Deus é extraordinário, né? Nos mínimos detalhes, Daniel, são nos detalhes que às vezes você parece que não, mas ele age, e quando ele age é perfeito, de verdade, é perfeito. E esse casal, que é o Luigi e a Marlúcia, é um casal de bênção na nossa igreja, um casal de líderes que se destacam aí, comunicativo, sabe? Ajuda outros líderes. É muito bom ver isso acontecendo. Daniel, como a gente falou aqui no off, né? Eu sou muito suspeito de falar do Luigi e da Marlúcia, primeiro pelo fato deles terem me convidado, sabe? Então eu já tenho esse carinho especial por eles. E depois de conhecer eles melhor, ver a forma que eles cuidam, realmente tratam cada um. E assim, ser líder de GC, cuidar de pessoas, é você cuidar da pessoa e muitas das vezes precisando ser cuidado. Então isso eu acho que é muito puro, sabe? E eu vejo como eles, né? Eles se desdobram para cuidar do nosso GC, então eles são, de verdade, eu sou muito privilegiado, de verdade, de participar do GC liderado pelo Luigi e pela Marlúcia. Para quem está assistindo e não está entendendo o que é GC, GC é célula, é grupo de crescimento. Em algumas igrejas chama-se célula, só que aqui na Novos Começos é grupo de crescimento. O que o GC fez com o seu casamento? Essa pergunta, se a pessoa soubesse o que um GC, o que uma célula, o que um acompanhamento pode fazer no teu casamento, eu acho que todos fariam parte, de verdade. Porque quando nós vamos à igreja, né, o templo ali é a igreja, no GC nós somos a igreja, né? Então, ali um aprende com o outro. É vida real, não é de mentira. A gente tem dias bons, tem dias maus, e quando um tá mal, o outro já passou pela aquela situação, então sabe como orientar, né? Então, assim, o GC, ele é maravilhoso. E eu não digo um GC só para casamento, não. O GC, uma célula até para você mesmo, como homem, como marido, você cresce em todas as áreas. Como empresário, que também tem o GC Boys, então em todas as áreas é muito importante você ter esse acompanhamento. Então o GC, para a minha vida, é um divisor de águas, antes e depois do GC. Isso é um testemunho muito importante, porque muitas pessoas frequentam a igreja aos domingos, não faltam, mas elas não fazem curso, não participam de nenhuma célula, então acabam ficando assim meio que perdidas às vezes, sabe? Entendi. E o GC realmente, eu já vi milagres acontecendo no GC, milagres, de pessoas que não dormiam e a gente ali fazer uma oração e a pessoa voltar a dormir tranquilamente, da pessoa estar com dúvida na vida de várias situações, na família,
e voltar a resolver com excelência. Então, assim, você que não tem um GC, você é crente, você procura uma célula aí na sua igreja, aí na sua comunidade, na sua cidade, porque é muito importante. São pessoas do reino, são pessoas preparadas para te atender. Agora, continuando falando de milagres, queria que você me falasse um pouco da sua área empresarial. Você me falou que tem uma cafeteria. Sim, me conta um pouco como é que foi essa conquista, como é que foi até chegar na cafeteria. Deve ter uma história aí bacana. Eu tenho uma história, algumas histórias, Sim. né? Mas uma que me impactou bastante, tá? Hoje eu tenho uma cafeteria, Xerimbão, muita gente conhece, hoje é a maior rede de café no Brasil, mais de 1.000 lojas espalhadas aí, tá? A nossa fica aqui na Embaixador Abelardo Bueno, então já estão convidados lá, todos estão convidados. E o processo de escolha de ponto, tá? A gente compra a franquia, né? Adquire a franquia e depois a gente começa a escolher o ponto. Essa parte de escolha de ponto é bem delicada, né? E comigo não foi diferente. E eu ia procurando pontos e fui reprovando alguns pontos que foram aparecendo. Em média, eu reprovei uns 10 pontos. E um belo dia, eu passando, né, próximo a ser a minha casa, eu moro ao condomínio ao lado, aí minha esposa falou assim, amor, o que você acha daqui, desse local? Eu falei, amor, não tem nada aqui, isso aqui é só um estacionamento vazio, era o estacionamento da Drogaria Pacheco. Só que ela falou aquilo, aí eu respondi dessa forma e fomos embora, só que aquilo ali ficou me incomodando, né, aquele local ali. Aí o que eu fiz? Eu orei e falei, Senhor, ao meu ver, não tem nada ali, mas está me incomodando. Então, eu quero dar esse passo. Quero sentir realmente se é do Senhor, se não é do Senhor. Então, tá. O que eu fiz, Daniel? Eu botei a minha melhor roupa, tá? Essa história é engraçada e é verídica. Eu botei a minha melhor roupa, ia de carro, parava no estacionamento e ficava no carro. Eu fiz isso por umas 5 vezes e não tive coragem de sair do carro para falar com um pessoal ali da drogaria que administrava. Eu não me sentia tão seguro. A Drogaria Pacheco é uma drogaria grande, então eu não me sentia muito seguro. Um belo dia eu falei, Senhor, se for da sua vontade, que eu entre na drogaria e quem me atenda faça as coisas fluírem leve. Vai ser a resposta que eu vou ter. E foi assim que eu fiz. E eu entrei na drogaria ali e o rapaz que me atendeu foi super solícito, conhecia a nossa marca e me deu todas as orientações, como eu deveria fazer para proceder. E para mim foi a resposta que eu precisava. Uma das, né? Ainda fiquei na dúvida. Aí saindo dali eu peguei o carro e fui dar uma volta na região. Aí passei aqui pela região da Avenida das Américas e encontrei um outdoor escrito Vai na Fé. Eu falei, não é possível, isso daqui é a resposta que eu precisava. Vai na fé, não tem resposta melhor do que essa. E daí para frente, Daniel, naquele momento eu startei tudo. Eu comecei e falei, já tenho a resposta, é isso. E toquei todo o projeto, enfim. Isso se passou uns 2 dias. Eu vi um comercial na televisão que dizia que Vai na Fé era um anúncio de uma novela da Globo. Eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, eu entendi tudo errado, não era nada daquilo, aquilo era só um comercial. Mas, enfim, sendo um comercial ou não, serviu como a resposta que eu precisava e eu realmente toquei o projeto e Deus honrou em cada detalhe. Então, hoje nós temos uma das maiores unidades da rede, tá? Uma das unidades com mais infraestrutura da rede, com espaço kids, área para reunião, enfim. Então, Deus honrou nos mínimos detalhes. E eu fiquei com aquilo ali muito... um sentimento de gratidão e eu queria retribuir aquilo, né? Então, hoje o que eu fiz no café foi ter escolhido um local onde as pessoas estariam sozinhas, né? Então, o único local que as pessoas estão sozinhas, não estão distraídas, é o banheiro, né? Então, hoje no banheiro do café, nós colocamos uma mensagem,
né? Eu não quis colocar uma mensagem bíblica para não ser nada muito agressivo, mas eu coloquei uma mensagem de força que diz que não deixe seus sonhos serem apenas sonhos, tá? É isso, exatamente essa frase aqui. Então, nós colocamos essa frase porque para que se aquele vai na fé, que para mim startou, que eu segui ali com meus projetos e realmente Deus honrou, então que essa frase aqui, se puder, de verdade, tocar em alguém, eu acho que atingiu o propósito e contribuir o que Deus fez comigo, dividir, continuei essa mensagem aí pros outros, né? Bacana, bacana. Essa mensagem eu voltei na sua loja pra gente fazer essa foto. É mesmo, rapaz. Excelência. Entendi. Deus fala com a gente, ele não vai usar só um crente para usar, só um pastor para usar, ele vai usar algo para falar com você. Igual a mensagem que você viu no outdoor. E assim, por que do banheiro, né? Então, o banheiro é um momento que você não divide. É um momento que você está sozinho, você não está distraído. Então, aquele momento ali, eu falei, eu acho que não tem... Porque eu poderia colocar em qualquer local da loja, mas, de repente, a pessoa não teria, sabe, aquele insight, aquele gatilho ali, de repente, não despertaria, porque ela estaria dispersa com o assunto, enfim, com outras coisas. E o banheiro não, o banheiro ela está sozinha. Então, eu falei, o banheiro é o local perfeito para que tenha essa mensagem, para que possa impactar outras pessoas e reforço, né? Então, se essa mensagem aqui atingiu alguém, mesmo que eu não saiba, já está valendo. Já está valendo, cumpriu o propósito. Maravilha. Então, eu vi que você falou muito bem do GC, falou muito bem do seu empreendimento, de como é que você conquistou. Eu percebi que você é um rapaz muito grato. Sim. Isso é bom a gente divulgar, porque ser grato também é um testemunho de milagre. Uhum. Porque, assim, eu não sei antes da sua conversão, porque eu não te conhecia também. Sim, claro. Mas eu acredito que depois que a gente passa a conviver com pessoas do reino, passa a fazer coisas diferentes, a gente passa a ser grato. E quando a gente é grato, Deus reconhece. Quando a gente é grato com tudo aquilo que a gente faz, com tudo aquilo que a gente reconhece de outras pessoas, as coisas tendem a melhorar. Fala um pouco pra gente de gratidão. Gratidão, eu sou realmente uma pessoa muito grata, mas uma coisa que como eu te falei, eu tenho 4 anos de convertido, então eu consigo te dar um norte convertido e antes da conversão, né? E uma coisa que me chama muita atenção, né? Como você levantou aqui o ponto do GC, eu falo muito isso no GC. É você fazer pelo outro sem esperar nada. E eu acho que o mundo, a gente não tem muito isso. No mundo a gente faz esperando alguma coisa. Eu vou te dar, mas será que ele tem alguma coisa para trocar comigo? Será que é um network? É o quê? No GC não, a gente faz com prazer, de verdade. Então, essa é a gratidão, entendeu? Não é fazer para receber, é fazer porque já recebeu. Como o Luigi, né, a Marlúcia foram lá, eu entendi que eu já recebi deles. Então, eu tenho essa gratidão em dividir com os outros. Não só com eles, mas com os outros. Uma palavra, como eu disse, às vezes a gente precisa de uma palavra. Mas a gente, naquele momento ali, a gente não se incomoda em dar uma palavra, mesmo precisando. Então eu vejo que isso é gratidão, dar sem esperar nada em troca. Então isso eu considero que eu aprendi muito também no GC com isso e me transformou muito a minha visão de olhar para as coisas, para as pessoas. Eu vou fazer por você, independente do que tu vai fazer por mim, não me importa. O fazer diz sobre você, não sobre o outro. Então, isso eu sou grato por esse aprendizado também. Maravilha. Então, você me falou aqui há pouco que é 14 anos de casamento. E falou também que viveu altos e baixos.
E com 2 filhas, com empresa, com funcionários, É. novo convertido. Então, eu sei que você tem muitas histórias, né? Muitas histórias, muitas histórias. Daniel, você me permite contar um milagre, né? E assim, mais uma situação que foi no abrir da empresa, né? Então, assim, eu quero muito usar esse espaço aqui para quem esteja nos ouvindo entender que a dificuldade deles é a de todos. Todos já passaram por aquilo ali, né? Só que a gente não pode desistir. E Deus, ele tá te vendo. Pode ter certeza que ele tá te vendo. Teve um episódio no início, eu lembro como se fosse hoje, eu fui sair para jantar com a minha esposa antes do café, né? A gente estava nos preparativos para o café. Aí eu falei assim, amor, se acontecer isso, isso e isso, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer perfeito. A gente já vai ter o recurso suficiente. Daniel, vou te dizer uma coisa, aconteceu essas coisas que eu falei tudo, o recurso não deu nem para metade. Então, isso daí depois eu fui entender que graças a Deus não deu. Graças a Deus. Porque se desse, eu ia entender que foi através do meu trabalho, sabe? Não foi Deus que proveu. Então, graças a Deus que não deu. E uma dessas faltas que nós tivemos ali, que a gente achou que não teria, mas no meio do projeto, as coisas acontecendo, tivemos uma falta e a gente precisou de um recurso no banco, né, para dar prosseguimento ao projeto. E fomos num desses bancos e chegou lá a gerente que nos atendeu, ela falou que, olha, não, a gente não consegue liberar o crédito porque está em fase de obra ainda, não tá rodando ainda, a gente só consegue com ele já gerando. Foi tudo bem, sem problema algum. Fomos embora. E a gente precisava muito daquele crédito ali para prosseguir. Mas em nenhum momento eu parei o projeto. Eu continuei mesmo sem o recurso. Não sabia como ia ter o recurso, mas seguimos em frente. Passou, acho que uma semana, se eu não me engano, o mesmo banco me ligou, né? E entrou em contato e falou, falei, não, mas entendi, mas eu já tive aí, já foi negado o crédito, então acho que não faz muito sentido nenhum tipo de reunião. Não, a gente quer enviar um nosso gerente para ir aí conversar com você. Eu falei, então tá, vai ser um prazer, porém tá em obra. Ele chegou lá, né? Foi até uma menina, chegou lá no espaço, ainda estava a parte de obra, e a gente conversou e tudo, eu mostrei o projeto, como que seria, né? E ela falou assim para mim, só quero te dizer que está aprovado o crédito. Aí eu falei, tá ótimo, é uma benção, vai ser bom, vou conseguir tocar o projeto aqui, então vai ser bom. Só que quem foi lá não foi a mesma gerente que tinha me atendido, né? Foi uma outra gerente. Aí eu perguntei, eu falei, mas quem me atendeu da primeira vez não tinha sido você, foi uma outra gerente? Ela falou, pois é, aquela gerente, ela estava lá há 10 anos, nessa mesma agência, e ela foi transferida. E eu puxei lá os últimos clientes que fizeram contato, encontramos o seu nome, e devido a ser uma marca renomada no mercado, e a gente quis retomar esse projeto. Eu falei, tudo bem. Enfim, o motivo ok. Só que aquilo ali depois, Daniel, eu fiquei pensando e entendi uma coisa. Vê se faz sentido para você. Aquela gerente estava lá há 10 anos, certo? E ela negou o recurso. Só que aquele recurso, eu precisava do recurso, o projeto não era meu, o projeto era de Deus. É isso que eu quero dizer. Então, o que Deus fez? Se não fizer da forma que eu quero, vai acontecer. Ou seja, eu tiro você daqui, boto para cá. Ela tinha 10 anos naquela agência. Então Deus tirou ela dali, transferiu ela para uma outra agência e colocou alguém ali que fizesse que o projeto fosse realizado. Faz sentido? Muito. Então é isso que eu estou dizendo. Então, assim, até me emociono com esse, porque foi bem
Aquele momento ali foi bem impactante. E eu entendi que nada para Deus. Sabe? Então... Amém. Eu tenho certeza que esse seu testemunho vai em outras nações. Muito bom seu testemunho. Deus mexe uma peça daqui, uma peça dali, mexe uma gerente de banco para cumprir o propósito dos seus filhos. Você sabe que você é filho, né? Amado, protegido, abençoado. Muito bom ter você aqui comigo. Até peço desculpa aí pela... Não, que isso. Fica tranquilo. Mas é porque realmente eu nem tava na pauta, a gente nem tinha, né? Eu nem tinha, mas era algo que quando eu vim no caminho, eu vim pensando. Eu falei, eu acho que é importante. De repente tem alguém que precisa... Muitas pessoas, eu conheço pessoas que não dão um passo porque tem medo. E é normal, gente. As coisas do reino tem que ter atitude, tem que ter constância. Pois é. Eu aprendi uma coisa, Daniel, que assim, o que atrapalha, o maior inimigo da visão é a vista. É meio confuso essa frase, mas eu aprendi isso no dia a dia mesmo. Por quê? Quando a gente fala de vista, quando a gente enxerga aquela situação ali com a vista, ou seja, com os olhos, a gente fala do que a gente vê. Eu estou vendo esse copo aqui, então eu estou falando do que eu vejo. Quando eu falo de visão, eu falo do que eu creio. Então, isso aqui eu já não é mais eu não estou mais vendo com a minha vista, eu estou vendo do que eu tenho certeza que vai acontecer, sabe? É fé, né? Então, muitas das vezes as pessoas desistem por isso, porque elas enxergam com a vista, não com a visão, né? Não do que elas creem, elas enxergam do que elas estão vendo. Então, isso sempre vai te parar, porque tu sempre vai encontrar algo que parece que é impossível. Enfim, como essa situação que a gente acabou de falar agora, poderia ser algo paralisante para mim. E em nenhum momento eu parei, enfim, mesmo com a negativa, eu segui em frente ali, porque eu tinha certeza que se não fosse ali, alguma coisa ia acontecer. Isso é a fé, entende? O nome disso é fé, eu já ia falar. Perfeito. E agora, depois dessas bênçãos, você já está com novos projetos? Como é que está a perspectiva aí para os próximos meses, né? Quem é empreendedor, empresário é assim, né? Não para. Você, então, é verdade. Projetos em cima de projetos. É isso, né? A nossa cabeça é assim. Eu não vou falar para você, Daniel. Até quem quer empreender, ser empresário é só glamour. Não é. Não. Tá? Tem muita dificuldade, tem muita luta, muito desafio. Então, assim, graças a Deus, tá? Deus abençoa, Deus... Quando não tem, graças a Deus também, tá tudo bem, faz parte, né? Em tudo dai graças. Então, é isso, tô feliz, tá? Tô realizado, tenho uma família abençoada, então... Já há algum tempo eu já me considero rico já há algum tempo. Eu não estou falando de dinheiro. Então, daqui para frente, a gente vai fazendo e deu certo, amém. Não deu certo, amém também. E é isso. Que bacana. Ó, quero orar por você e com você. E fica aqui o convite para um próximo episódio com a sua família. Vai ser uma bênção, vai ser um prazer. Que vai ser uma honra vai aqui ser um receber prazer pra vocês. gente também, pode ter certeza. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Alan. Protege ele, protege a família dele. Que ele possa dar esse testemunho muitas e muitas vezes. E que esse testemunho sirva para que as pessoas abram os olhos espirituais, que as escamas caiam por terra e que eles possam ser empresários, empreendedores e que esse testemunho chegue a outros países, Pai. Pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra de fé, porque os milagres acontecem. Constância na palavra gera transformação. E eu te louvo, Jesus. Eu te louvo em todo o tempo. E muito obrigado. Amém.